Oi, galerinha do Turma Clavi, eu sou a Vitória e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou indicar para vocês o livro O Mistério da Professora Julieta. Quem escreveu esse livro foi Socorro Acioli, ilustrações Suzana Paz. E, gente, esse livro é muito legal. Esse livro fala sobre a escola. Na escola, um dia, existe neste livro o terror das professoras. O terror das professoras é como é que se diz? É um homem, um rapaz, alguma pessoa. Ninguém sabe quem é, mas nesse livro vocês vão descobrir. E aí, o terror das professoras, o trabalho dele é tirar todas as professoras para as crianças não terem aula. E um dia ele botou um sapo dentro da bolsa da professora. E não teve aula por 3 meses. Então a secretária se machucou apertando o dedo para telefonar para várias pessoas para achar alguém que quer o cargo de professora. Finalmente, o prefeito recebeu uma carta sobre uma pessoa chamada Julieta Stark. Ela aceitou o cargo de ser professora dos alunos, porque então já havia 3 meses que já não tinha aula. Então o prefeito andava muito estressado. A Julieta, marcou de encontrar eles às 7 horas na terça-feira. E ela não gostava de atrasos. O prefeito ficou meio pensativo, pois não funcionava ônibus na terça-feira. Ela chegou do nada e foi assim. Ela chegou com uma mala preta gigante. E eu achei estranho essa parte. E lá ninguém ousava, nenhuma criança ou pai ousava de não levar a criança para a escola. Porque o prefeito, ele disse que quem não fosse para a escola naquele dia seria preso. Porque... E aí perguntaram, mas nem tem prisão na cidade de Cajueiro, que era lá onde eles moravam. Mas nem tem prisão lá na cidade de Cajueiro? Aí ele falou, pois eu vou tratar de construir. E quem não fosse, e por isso não faltou ninguém da escola. Foram todos para lá. Os pais, e lá foram chegando os ataques à professora. Foram chegando. E sabe qual foi o primeiro ataque? Era que na bolsa de giz tinha várias baratas. Mas como a professora ela era inteligente e ela não tinha medo de baratas, ela não ligou. É assim que uma pessoa inteligente faz. Os pais ficaram aflitos lá fora, fora da sala da professora. Todos os alunos saíram e entraram em silêncio. Os pais não souberam porque as crianças, eles perguntaram, tio, mães, avós, pais, perguntaram para eles o que aconteceu lá dentro, mas eles não soltaram nenhum pio. Lá na cidade de Cajueiro, o vigia lá da igreja, ele é muito engraçado essa parte, porque o vigia, ele tem que ficar de dia e de noite. E aí ele dorme à noite, porque não tem nenhum barulho e nem nada, não tinha ladrão naquela cidade. Então ele dormia todo santo dia de noite, muito bem. E todos perguntavam, por que ele acorda, por que quando amanhece, ele acorda muito disposto? E aí ele falou que quem trabalha com Deus não pega sono, alguma coisa. Desse jeito. Não foi assim desse jeito. É como se eu falasse de outra forma, só que com o mesmo sentido, tá bom? Então, teve um dia que o vigia ouviu um barulho. E era um barulho da casa da Julieta. Julieta estava dormindo e do nada o vigia apitou
o apito com força. E várias pessoas saíram das suas casas de pijama, inclusive a dona Julieta, junto com a sua mala. Na verdade, ela deixou a mala dela em casa, né? Porque ela não sabia. E uma pessoa que era o terror das professoras, ele entrou dentro da casa da professora, em cima da casa, porque foi o que o vigia viu. Então, a professora tratou de ir até a casa dela. Como não havia nenhuma outra porta além da porta principal, que era a porta de entrada, e as janelas estavam todas fechadas, ela trancou ele, o terror das professoras, junto com ela mesma, né? Então, foi logo suspense. Eles ficaram em silêncio, os dois. E logo ela percebeu que era um menino chamado Eduardo, e ele não gostava de ir para a escola. E ele era órfão, não tinha pai e nem mãe. Ele morava com um primo, que a mãe do primo dele, ela ficava tratando ele muito mal. O primo dele só xingava ele. Então, ele foi abrir a mala preta. Ele achava que era um vírus que ela tinha nas injeções, que era um vírus mortal que ela ia inserir na veia dos alunos. Mas na verdade não era isso. Assim que ele abriu, ele viu livros e ficou surpreso, porque ele pensava que era outra coisa, porque ele não foi para a escola porque ele não gosta. Ele não tinha ficha, ele não tinha nada, porque ele queria esconder, porque não queria levar a mãe do primo dele e o primo dele para a prisão, porque ele não foi para a aula. Então, a professora tratou de ler uma história para ele, o Pinóquio. Ela disse que não ia contar sobre ele ser o terror das professoras, né? E por enquanto. E ele perguntou, como assim por enquanto? Porque quando você não fizer mais erros, quando você se redimir, eu vou contar. Eu irei contar. Então lá foi ele. A professora pediu para ele dormir no sofá. É claro que ele tentou várias vezes fugir, porque ele estava morrendo de medo. Então, ele foi até lá. Assim que acordou, a professora tratou de ler o livro para ele, o Pinóquio. Ele gostou muito. Então, como não tinha terminado a leitura da professora, ele pediu para que a cada dia, às 5 horas da tarde, ele viesse falar com a professora. E assim foi. Todo dia, alegre e satisfeito, Eduardo foi para lá ver a história do Pinóquio. E quando chegou em casa, nem ligava tanto pro primo dele. Ele nem ligava porque o primo dele xingava mais ele. E foi logo dormir e sonhou com o Pinóquio e o novo dia que iria acontecer. Então, a professora, o propósito da mala preta era que os alunos dela ficassem concentrados essencialmente só nos livros. Não é, Vitória, só ler livro, ficar sem brincar, sem fazer um monte de coisa. Não, porque isso não é vida, né? Vocês sabem. E tenho certeza que vocês concordam. Então, a professora queria que todos lessem com atenção, todos gostassem de ler. E assim foi. O Eduardo, ele gostou muito da leitura e essa foi a história. Eu gostei muito desse livro e eu espero que vocês gostem também. Tchau, tchau e até a próxima dica de livro.